A Jet teve seu primeiro voo feito em 2013 e começou a voar efetivamente em 2015. E essa máquina, quando ela começou a voar lá atrás, ela chamou a atenção de muita gente. E eu digo antes de 2015, né? Por quê? Ela foi montada com os motores em cima das asas, né? E muita gente começou a falar na época que não ia funcionar e tudo. Tá aí, uma máquina que quem voa fala muito bem até hoje. No mercado você já vê algumas funcionando há um tempo e você não vê dando muito problema. Pelo menos até onde eu tô no meu meio ali não dá muito problema. Estou aqui com o Timothy Peters, que é o representante que está explicando pra gente sobre o Honda Jet. From EAA 2026, hello Brazil. Tim Peters. I'm in charge of our global marketing, and we're here to talk about the APMGS. Yes, Right this strip here. Right in front of your aileron. And what that does is it creates a little disturbance. So O Timothy estava explicando, mas ela é montada assim em algumas partes. Ela não é aquela asa toda montada em milhares de partes ou centenas de partes. Ela é bem lisa, é um fluxo laminar muito bem feito. Mas o fluxo laminar descola muito fácil. Então por cima do aileron aqui na frente, a gente tem que seria um tipo de BLE, um Boundary Layer Energizer, que energiza o ar gerando uma superfície, um fluxo um pouco mais turbulento para não descolar tão fácil. E ela tem o Garmin 3000. O Timothy explicou pra gente que o Garmin 3000 foi desenvolvido exclusivo para o Honda Jet e depois começou a ser utilizado em outras aeronaves. 47, roughly 45. Nautical miles. With nautical miles with 4 on board. So A importância de conversar com uma pessoa que entende. Ele falou, o alcance dessa máquina é mais ou menos 1.300 milhas náuticas com 4 a bordo. Então, você tem que lembrar que com um jato, não é porque tem 6 assentos, você vai lotar de 6 pessoas e vai conseguir fazer o range máximo dela. Isso varia com o peso. Então aqui o máximo de range que ele falou que 1.300 por volta de 1.300 milhas, com 4 a bordo, pensando no peso. Se você tiver com muita bagagem, às vezes ele já vai uma distância menor. Poxa, mas 1.300 milhas é coisa pra caramba. Sentando aqui no Honda Jet, que é tão clean, tão limpo, e as aeronaves já estão seguindo para esse caminho hoje, de ser muito mais simples de se entender e se operar. Mas aqui, basicamente, para quem está entrando, é um jato, gente. É um jato. Mas a operação é similar de um tubo hélice e tudo mais em relação ao voo. Todo mundo pergunta que é o Flight Director ou o piloto automático. Então, você chega numa aeronave dessa, você pega o que lá no Boeing a gente chama de Master Control Panel. Aqui você tem como escravizar o voo ligando o piloto automático, pedindo ele para manter a altitude ou manter o heading, ou voar de acordo com o FMS, utilizando o nav, o approach, né? E aqui a seleção do Flight Director, de qual lado que vai ser operado, se é o Pilot 2 ou o Pilot 1 here. Então, o que ele explicou pra gente no acionamento do motor é que esse botão aqui, ó, de Start, ele teoricamente vai fazer praticamente todo o processo de acionamento. Claro que a gente tem que tirar aqui de cutoff para idle, né? E depois você, tendo o acionamento garantido, você volta para idle e aí, com o gerador funcionando, você aciona outro motor. Basicamente, todo jato é assim. Mas, let me ask you another question. Então, tem alguns detalhes de temperatura e tudo mais. Eu conheço da máquina, não li no manual para saber, mas para liberar. Mas ele falou basicamente, quando você tem a indicação correta, você sobe aqui as levers e aí você já tem o acionamento do motor um de cada vez. I can fly now. this aircraft we're selling for $3.4 million. Essa não é uma aeronave zero, mas é em estado de zero. E você comprando aqui com quem tem realmente conhecimento do assunto e sobre o Honda Jet, se você verificar uma boa pré-compra, você vai economizar muito dinheiro na compra de um jato. Preço de valor de 8.3 para mais ou menos 3.4, 3.4. 3.4 million 3.4 milha. US. Você consegue comprar um jato desse nível. Olha que bacana, com Garmin 3000. Cara, isso voa pra caramba.